uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e os nossos irmãos que vão nos assistir posteriormente no canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney faz as edições nos vídeos e posta no nosso canal e eles ficam disponíveis para a gente assistir a qualquer momento, estudar. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa casa de luz, de oração, nessa casa de Jesus. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do nosso boletim informativo, O Consolador, que também é produzido pelo nosso querido irmão Ney. Caminhai com determinação. Filhos, apesar dos percalços que enfrentais, inclusive no que se refere à conquista do pão de cada dia, prossegue caminhando com determinação. Compreendei o eco do passado, distante nas lutas que vos alcançam no presente. O filho rebelde, o cônjuge difícil, a carência material, o assédio sistemático das trevas. Não descreais no amparo divino, através dos irmãos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do além, é possível que vos precipitasseis em mais profundos abismos de dor. Inútil pretender qualquer colheita sem justa semeadura. Por outro lado, de que valeria lançar sobre a gleba inculta a semente promissora? Quantos anseiam por terem e que nada fazem para possuírem? Adquire mais ampla compreensão da vida e atinareis com a causa de todos os vossos padecimentos. Toda lágrima encerra uma lição e se constitui num estímulo ao progresso. Quantos são os que negam a existência de Deus, unicamente por não serem atendidos em seus caprichos de ordem pessoal? O que não tendes nem sempre deve ser interpretado por demérito de vossa parte. Muitas vezes, a providência que vos é mais necessária ao esforço de autossuperação é o obstáculo que vos parece restringir os movimentos. Caminhai, pois, com alegria, sem permitir que a descrença se vos insinue no espírito. Bezerra de Menezes, por Chico Xavier. Então, com essa bela mensagem, mais que oportuna para esse momento que vivemos da nossa caminhada, vamos fechar os nossos olhos físicos para nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, soberana justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso orbe, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho. A espiritualidade amiga, os nossos mentores da casa, e vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui essa noite, mais uma vez, para nos evangelizarmos, escutarmos a palavra do Cristo e recebermos as energias que estamos recebendo nesse momento. E vamos pedir ao nosso Pai que essas energias, esses fluidos, essas benesses que estamos recebendo aqui, se espalhem para todos os nossos irmãos em necessidade, todos os nossos irmãos que sofrem. Pedimos também o amparo ao nosso querido planeta, que ele também receba tudo o que for necessário, para que, em algum momento, nos lugares que ainda existem conflitos bélicos, que o entendimento se faça, que os irmãos possam andar lado a lado, de mãos dadas. Vamos pedir também o amparo necessário para a nossa querida irmã Daniela, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ela possa nos transmitir tudo aquilo que planejou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para a nossa querida irmã Daniela. Boa noite a todos, então. É um prazer estar aqui com vocês, nessa casa que tem um nome tão, né? O Consolador Prometido, né? Já é acolhedor desde sempre.
Então, é um prazer estar aqui com vocês. E eu trago como proposta para a gente conversar essa noite sobre o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre as bem-aventurados os aflitos, mas mais especificamente sobre os itens 12 e 13, que fala sobre os motivos da resignação. Compreender, e aí a mensagem inicial, como nada é por acaso, ela nos traz já uma grande pincelada a respeito do que a gente vai conversar a respeito, né? E aí a gente fala de doutrina espírita, né? Como a gente falou de Consolador Prometido, ela já nos é consoladora realmente por si só, né? Os seus ensinamentos já nos trazem tanto conhecimento e nos auxiliam tanto para compreendermos essa caminhada que a gente tem, né? Que a gente, enquanto espírito imortal, tem. Então, compreender, às vezes, os motivos pelo que passamos por aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, aquelas situações que nos desafiam a serenidade, né? Que nos desafiam realmente a nossa caminhada. Mas a gente precisa compreender, né, esta caminhada partindo do princípio, e aí eu vou fazer uma ressalva lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, quando Kardec nos fala sobre os atributos da divindade. E dentre as qualidades ali, né, que ele coloca, dos atributos de Deus, tem uma delas que eu quero trazer para nós agora, essa noite, que é soberanamente justo e bom. Então, a gente não pode entender doutrina espírita e buscar entender e compreender a nossa vida, a nossa vivência, sem ter esta certeza de que Deus é justo e é bom. E ele não é só justo e bom, ele é soberanamente justo e bom, né? É uma bondade que a gente não tem sequer compreensão, mas a gente parte daí. E dentre, né, os atributos da divindade, dentre esse soberanamente justo e bom, ele nos presenteia com as suas leis, né, que traz lá, e aí é um presente tão grande, que ele está dentro de nós. E isso é o mais belíssimo da obra da criação, porque a gente não pode se eximir dela. A gente, às vezes, né, faz de conta que não compreendeu, mas a gente tem ela dentro de nós, e ela está em nossa consciência. Então, a gente sabe identificar nas nossas ações, nos nossos pensamentos, se avaliarmos bem o que é justo, o que é bom, né? O que nos aproxima mais do mal e o que nos aproxima mais do bem. A gente tem essa possibilidade. E dentre essas leis que nos foi presenteado, é justamente para a gente andar por conduta, né? Por onde o caminho que a gente deveria andar. E à medida que a gente vai se aproximando destas leis, cada vez mais, que vai se aproximando do que nos diz esta conduta que deveremos ter em todas as situações de nossa vida, nós vamos, à medida que vamos nos aproximando dela, a gente também vai nos aproximando de Deus, né? Vamos entrando no caminho, digamos assim, vamos nos aproximando e nos entrando em contato realmente com a divindade, né? Como eu disse, ela está na nossa consciência, então ela acusa quando a gente quer, às vezes, burlar, né? O que faria nós numa situação, por exemplo, que a gente quer, atua de forma equivocada com os nossos companheiros de caminhada, né? A gente sabe que, às vezes, não agiu de forma tão correta assim. A gente finge não ver, às vezes, mas a gente acusa, a consciência nos acusa. E lá no Livro dos Espíritos, ainda, na questão 642, nos é falado pela espiritualidade que não basta não praticar o mal, há que se praticar o bem. Então, todo o nosso processo evolutivo, todo o nosso progresso que a gente busca nessa nossa vida, né, nessa nossa caminhada enquanto espírito mortal, é esse progresso espiritual que a gente busca. E dentre esse progresso que a gente busca, há que se agir. A gente não pode ficar passivo, esperando que o progresso nos abarque e nos leve. E é isso que a espiritualidade nos traz.
quando ela diz que não basta não praticar o mal, há que se praticar o bem. Esse é o caminho para progredirmos. E Deus, soberanamente justo e bom, nos proporciona condições de alcançarmos esse progresso. A gente sempre brinca, né, que não é que nem aquelas metas do comércio que a gente não consegue nunca alcançar. Não, ele alcança, nos dá possibilidades de alcançar esse progresso, de alcançar esta meta realmente que é da nossa caminhada enquanto espírito, que é o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. E nós estamos no caminho, em que pese ainda um tanto distantes, mas estamos no caminho. E dentre essas possibilidades que nos são proporcionadas por Deus, está a reencarnação. E essa pluralidade de existências que a gente passa, né? A gente vai e volta, parece numa constante, por enquanto numa constante, porque é necessário. Nos abre possibilidades de cada vez que aqui estivermos, cada vez que utilizarmos da nossa reencarnação da melhor forma, caminharmos um pouquinho mais, né? Um degrauzinho a mais no nosso progresso, nos elevando em moralidade, nos elevando enquanto conhecimento intelectual, mas principalmente enquanto conhecimento moral, que essa é realmente a nossa transformação. Aquilo que a gente precisa caminhar, que é o nosso progresso moral. Conhecimento a gente adquire e é necessário para compreendermos. Mas o que ainda nos desafia, ainda é a parte moral. Né? Não é à toa que a gente vê tantas vezes nas reuniões mediúnicas e nas palavras dos espíritos, dizendo às vezes que os sentimentos é justamente o que está doente em nós. Né? É por aí que às vezes a gente caminha naquele sentimento de vingança, aquele sentimento de desamor, ou egoísmo, que falam, né, da grande chaga da humanidade ser o egoísmo, e realmente é, porque é o auto-amor, mas adoecido. E isso tudo é um entrave realmente no nosso processo evolutivo. É o que nos desafia dia a dia. Né? Mas a cada possibilidade que nos é dada, que a reencarnação nos proporciona, que Deus nos proporcionou por meio dessas existências, a gente vai galgando um passo a mais. E isso a gente precisa reconhecer, que a gente está neste propósito de buscarmos, né? Nos aproximarmos cada vez da lei divina e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, entrarmos no caminho verdadeiramente. Só que, claro que como nós, né, não somos a perfeição ainda, estamos longe de ser a perfeição, a gente reencarna. E às vezes no reencarne a gente busca realmente nos melhorarmos tudo, mas a gente se equivoca também. E aí a gente tropeça novamente e comete vários erros, né? E acaba esses erros nos marcando realmente profundamente a nossa reencarnação, né? Marcando profundamente o espírito. E isso faz com que, às vezes, a gente não consiga dar uma evoluída, né? De pronto, que era o propósito de aqui estarmos. E acaba atrasando o processo. E é natural que o atrase, e é isso que a gente precisa ir compreendendo. Que nós temos um Deus amoroso, justo e bom, que ele impregnou em nós a sua lei divina, que a gente precisa seguir essa lei divina para chegarmos à nossa evolução, chegarmos à felicidade, né, que não é deste mundo, realmente, chegarmos a essa felicidade, e por meio da reencarnação nos é possibilitado este progresso. Só que a gente se equivoca neste progresso. Né? E aí, justamente a reencarnação e as possibilidades de retornarmos é que fará com que a gente expie esses equívocos que marcaram a nossa caminhada. Esses equívocos que, na verdade, está impregnado em nós. E faz com que a gente se desvie do caminho que deve ir. Né? E não há uma limitação, né, de números de reencarnação. A gente não tem que cumprir em um período de tempo. Nós temos a eternidade. Nós somos espíritos imortais.
mas a gente precisa pontuar a nossa vida nesse progresso, na busca real desse progresso, pautando todas as nossas atitudes e valorizando essa oportunidade que nos foi dada. Porque é uma oportunidade belíssima de aqui estarmos e poder rever aqueles equívocos que nós cometemos e dar um passo, e às vezes até um passo bem largo para o nosso progresso. Esse é o nosso foco. E aí está a justiça de Deus. Ele nos proporciona isso, né? E ele não obraria em justiça se não possibilitasse isso, né? Que fosse limitado e que cada um tivesse que se virar naquele uma reencarnação que tivéssemos. E estivéssemos destinados a um lado ou a um outro, no equívoco, né? Se aproximando do mal ou do bem. Há possibilidades que são colocadas na nossa vida. Todos os dias de melhorarmos. Às vezes a gente vê em erro, mas há uma oportunidade que surge e que ali a gente pode realmente transformar o rumo da nossa caminhada, né? E é nesse aspecto que a justiça de Deus se torna mais presente, e principalmente a bondade divina, de nos darmos essas oportunidades diariamente, porque todo dia que a gente acorda é uma oportunidade de melhorarmos. Não é só a vida que aqui estamos encarnados, mas todo dia nos é possibilitado. E é nisso que a gente precisa voltar os nossos olhos, voltar a nossa atenção, para realmente aproveitarmos essas oportunidades de aprendizado, alcançando essa evolução, alcançando a proposta para que viemos, que a gente planejou, a gente traçou um plano para vir para cá. E a gente precisa cumpri-lo. E o propósito é isso, é nos aproximarmos cada vez da lei divina. Mas a nossa invigilância ainda insiste, né? Insiste em se fazer presente. Quantas vezes a gente acaba se afastando do caminho, né? E o que a gente visa, na verdade, de nos melhorarmos, é justamente sairmos desta condição que nós temos, dessa invigilância, que é uma característica que nós temos enquanto espíritos imperfeitos que somos. Então, a gente está numa condição, tem uma oportunidade, mas aí a gente traz ainda muito da imperfeição, né, do espírito, desta condição de imperfeitos. Com as nossas paixões, com os nossos egoísmos, né, com as nossas vaidades, orgulhos, muito presentes ainda em nossa vida. E como é que a gente muda, né? Como é que a gente sai ali da imperfeição para a perfeição? A gente precisa ter vontade, primeiramente, para mudarmos e realmente mudarmos, agirmos nesse propósito. Claro que não é fácil no início, né? Mudar hábitos, porque os hábitos que nós somos de espíritos imperfeitos. E para a gente mudar esses hábitos, há que se ter vontade de mudar realmente. E essa vontade é que vai fazer com que talvez o meu pensamento, num primeiro momento, não seja o melhor, mas eu o corrijo. E assim eu vou corrigindo de tal forma a ponto que aquilo se torne natural. E quando aquele hábito ruim que eu tenho se torna natural, vai se transformando para o bem, para olhar o bem, para entrar em consonância com a lei divina, eu vou transformando o hábito ruim em um hábito bom. E aquilo vai naturalmente partir de mim. Naturalmente. E aquela imperfeição, né, aquele olhar que eu tenho de um espírito imperfeito vai ficando para trás. Porque a gente ainda vê as situações que são colocadas em nossa vida como aqueles desafios, né? Aquele olhar viciado para essas situações. A gente ainda não consegue ver que muitas delas são oportunidades. A gente ainda vê o sofrimento de forma raivosa, né? Por que eu? Quantas vezes a gente se pergunta, né? Por que logo comigo? Por que logo com aquele que eu amo? Por que comigo? Logo eu que faço tantas coisas dentro de um centro espírita. Por que eu estou passando pela doença?
E isso tudo é esses olhares que muitas vezes a gente tem espíritos imperfeitos que somos. E é natural que tenhamos, que a gente ainda não tem o alcance dessa oportunidade que é reencarnar, que é a oportunidade de viver cada dia e passar por esses obstáculos. E aí a gente esbraveja, né? A gente passa pelas situações e fica com raiva e acha que é injustiça divina, mas lá no começo nós falamos, Deus é soberanamente justo e bom. Então, por que eu estou passando por tais situações? E esquece de ver determinadas situações de dor, de sofrimento, como oportunidade de aprendizado. Esse é o grande olhar viciado de um espírito imperfeito. Não vê a oportunidade de navegar por uma situação que nos desafie como oportunidade de crescimento. Oportunidade de realmente vivenciarmos as leis divinas. Né? Aquela oportunidade que nos foi dada, que nos foi presenteada, né? Em tantas vindas que a gente tem nesse processo reencarnatório. E é nesse sentido que a gente precisa treinar o nosso olhar. Há que se ter vontade, né, de buscar olhar as situações à nossa volta como oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução, oportunidade de aprendizado. Nós vivemos em um planeta que ainda a dor e o sofrimento é muito presente. Agora mesmo na prece inicial, para os irmãos lá do outro lado, que estão em guerra. Olha o quanta dor e sofrimento ainda carrega o nosso planeta. Né? Todos nós sofremos nessa condição do planeta em que vivemos. Né? Porque ele é um planeta de provas e expiações. Não tinha como ser diferente. A dor e o sofrimento se faz presente. Mas isso não quer dizer que seja ruim ou bom. É uma condição do planeta. É uma condição proposta, inclusive, por nós, porque nós estamos nesse mesmo grau evolutivo, né? E vamos evoluindo de planeta em planeta. Mas nessa condição, nesse estágio que agora estamos, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a dor, o sofrimento, os desafios do cotidiano ainda nos levam, muitas vezes, a esse sofrimento exagerado, a esse sentimento de injustiça, a achar que Deus não é bom. Mas Deus é soberanamente justo e bom. E a gente vê tanto sofrimento, eu falei lá do outro lado do mundo, mas a gente vê tanto sofrimento à nossa volta. Não é? A gente vê tanto sofrimento da saúde, a gente vê tantas pessoas passando por situações delicadíssimas, ou a gente, ou alguém muito próximo a gente, passando por situações de saúde que nos desafiam. A gente vê tanto problema na área social, né? A gente vê tanta fome, tanta miséria à nossa volta. Muitas vezes não abarca a nós diretamente, mas abarca o conhecido, abarca o vizinho, abarca alguém próximo, abarca a sociedade que vivemos. E a gente vive todos no mesmo espaço, né? Não basta não fazer o mal, há que se fazer o bem. Então é todo mundo fazendo nesse propósito. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê muita dor e muito sofrimento à nossa volta. As enfermidades das mais variadas, né? E aí, realmente, quando a gente se depara e volta o olhar só para a dor e só o sofrimento, a gente pergunta: que mundo é esse, meu Deus? Que mundo é esse? Um mundo de provas e expiações, onde a gente precisa passar por essas situações. E aí a gente tem dois caminhos. Ou compreendemos a situação em que vivemos e a situação que está presente à nossa volta, ou a gente se revolta. E se a gente se revolta, a gente cria um outro problema. Aí não é só o problema que a gente está fazendo, a gente está passando e está criando mais um problema. Então a gente precisa compreender as situações por qual passamos como oportunidades.
né? Compreender que no mundo de provas e expiações, a dor e o sofrimento faz parte. E como eu vou passar por essa dor e por esse sofrimento? Como eu vou enfrentar essa situação e sofrimento? Compreender tudo isso que eu estou vivenciando. E à medida que a gente vai compreendendo este processo, a gente vai conseguindo ter um olhar diferente. E aí sair daquele olhar viciado de espírito imperfeito, onde só se foca na dor e no sofrimento, para voltarmos o nosso olhar para uma oportunidade. E ao voltarmos o nosso olhar a uma oportunidade, de fato vivenciar aquilo da melhor forma e passar da melhor forma. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Vocês vão ver eu repetindo isso constantemente, para que a gente não perca o foco de que as oportunidades que nos são dadas é com justiça e bondade. Então há que se ter uma compreensão melhor sobre isso, e não esbravejar, e não ficar revoltado com a situação, mas sim voltar os nossos olhos de uma outra forma. Porque o sofrimento está para todos nós. Muitas vezes a gente não vê o sofrimento diretamente no próximo. Mas não quer dizer que não sofra. As mais variadas formas de sofrimento, e isso é comum na onde estamos, né? No processo que estamos vivendo. Então, às vezes, a gente não sofre diretamente, mas a gente sofre por quem amamos. A gente sofre pelo que o outro está passando. Ou então nós mesmos passamos por situações que nos desafiam, né? E à medida que a gente vai compreendendo este processo, desde lá Deus soberanamente justo e bom, as oportunidades que nos são dadas, que a gente se equivoca e é necessário passar pela reencarnação, que é necessário agirmos, a gente vai vendo e se pondo à frente do sofrimento e da dor de uma outra forma, com outro olhar. E que não há possibilidade de fugirmos dessas situações. Não é simplesmente fechar os olhos e os problemas se vão. Há que se passar por ele, porque nós estamos num estágio evolutivo. E nesse estágio evolutivo, a necessidade dessas situações se faz presente, para que a gente possa realmente compreender e ultrapassá-los. Mas ultrapassá-los verdadeiramente, transformando o meu pensamento, me transformando enquanto espírito. Entrando de fato naquele caminho das leis divinas, né? Nos aproximando de Deus. E na medida que a gente vai compreendendo melhor isso, a gente vai compreendendo também melhor as dores do mundo, as dores da Terra, né? Do planeta que passam as pessoas que aqui estão. E com isso, a gente compreendendo o processo e passando da melhor forma, a gente adquire uma virtude, que é a resignação, de compreender o processo. E aí, quando a gente fala de compreender o processo, não quer dizer que vai sofrer menos, né? Que o sofrimento não vai se ter, que a dor não vai se ter. Mas vamos compreender o porquê estamos passando por isso. Que dentre a necessidade que eu tenho enquanto espírito, eu preciso passar por aquelas situações. Mas a resignação não é simplesmente pensar, então tá, eu me equivoquei, no processo evolutivo eu preciso passar pela dor e sofrimento, eu vivo num mundo de dor e sofrimento, então tá, vou aceitar a dor e o sofrimento e pronto. Não. Resignação não é a acomodação. Resignação é ação. Por isso lá diz, não basta não fazer o mal, há que se fazer o bem, ou seja, todo o processo há que se agir. E a resignação não é diferente. A gente pode ser resignado, mas o resignar agindo, o resignar buscando. Se eu estou passando uma situação econômica vulnerável, digamos que eu perdi meu emprego, eu vou buscar meios de conseguir o emprego, de suprir essa minha necessidade. Se eu estou passando por um processo de doença, vou buscar o auxílio da medicina para que possa me socorrer nesse momento.
E todas as situações são assim. Há que se buscar, não é, não, eu estou doente, então tá, então eu mereço estar doente, vou continuar doente. Não, eu tenho que buscar os meios, mas eu preciso compreender o porquê veio a desencadear aquela situação na minha vida. Por nada não é. O acaso não existe, né? Então sempre há um motivo para que eu passe. Posso não saber agora o motivo, mas eu saberei no futuro. E aí eu preciso encarar essa situação, ou passar pela essa situação da melhor maneira possível. Mas eu preciso buscar os recursos e não me acomodar. Não é simplesmente falar, porque parar. Todo o processo necessita ação. O espírito depende dele mesmo para buscar o seu progresso. Claro que a gente tem o auxílio da espiritualidade. E ela está presente, nos auxiliando em todos os momentos. Não nos abandona nunca, em hipótese alguma, tenho certeza disso. Ela está presente. Na dor e no sofrimento está presente. Tem aquele lindo texto que fala de pegadas na areia, né? E nos momentos de maior dor, justamente o Cristo estava carregando, né? A personagem que estava falando, estava carregando. E realmente é assim. Mas não quer dizer que vai retirar a dor e o sofrimento, porque ela é o aprendizado. Ela é justamente aquela situação onde vamos dizer, será que aprendemos realmente? Será que a gente vai conseguir passar por isso realmente da melhor maneira? Esse é o nosso desafio, é compreender o processo, compreender a oportunidade. Isso é resignar-se. Isso é buscar cada vez mais a nossa melhora, inclusive nessa situação. Né? Compreendendo os motivos, resignar é isso, é compreender os motivos. E compreendendo os motivos, né? Compreendendo essas situações, a gente vai vendo que a resignação é necessária frente ao sofrimento. E aí, por isso, a gente compreende quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Porque a compreensão do processo, isso é resignar-se. Agindo no caminho do bem, buscando o nosso progresso, mas sempre compreendendo como oportunidade de crescimento que nos foi colocado, e é colocado todos os dias na nossa vida. É perante o sofrimento, como a gente se comporta perante ele, é que vai fazer com que a gente alce o progresso que a gente busca. Né? Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o sofredor a bendizer o sofrimento, porque é estranho, né? Bem-aventurados os aflitos. Mas sim, é bendizer o sofrimento na compreensão dele, como prelúdio de cura, como oportunidade de progresso. Esses são os motivos de resignarmos, desta compreensão e da necessidade de resignarmos frente às situações, de alcançarmos esta virtude, né, de buscarmos esta compreensão. Porque se a gente não compreender as situações pelas quais estamos passando, problemas em nossa vida, aqueles desafios, a gente vai entrar em desespero. E o desespero em nada vai nos acrescentar. Em nada, em absoluto vai nos acrescentar. Tá? Não compreender o porquê sofremos, ou não buscar compreender por que sofremos, nos trará ainda mais sofrimento. E esse sofrimento só vai nos trazer ainda mais dor, ainda uma situação pior, um prejuízo ainda maior para a nossa existência. A primeira vez por não compreendermos, né, a situação, e a segunda sofrendo ainda mais, justamente por não compreender. Esse é o desafio de resignar-nos. Compreender o processo, que Deus é soberanamente justo e bom, que as oportunidades são colocadas em nossa vida, que muitas vezes passamos pela dor e sofrimento, que é característica de um espírito imperfeito, dentro do mundo de provas e expiações, que aquilo é motivo de aprendizado ou oportunidade de aprendizado, e que, compreendendo todo esse processo, eu me posto diante daquela situação da melhor maneira. Buscando a solução dela, mas principalmente buscando a minha transformação. E isso é o que na doutrina espírita nos traz. Compreendendo todo esse processo. Essas situações que são colocadas.
né? Ela nos traz, a doutrina espírita nos traz justamente essas explicações. A gente pode não saber o pormenor agora, porque a gente tem o esquecimento do passado. Mas a gente sabe que não é por nada que estamos passando por isso. E isso a gente precisa ter em mente. Que algum objetivo tem. E aí a gente vê o quão importante é adquirirmos essa virtude da resignação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que a resignação corresponde ao consentimento do coração. É o nosso sentimento que nos dá ensejo à resignação. É compreendendo, não é? É nos aproximando da lei de Deus que a gente vai vendo isso. Se a gente sabe que Ele é soberanamente justo e bom, e a gente confia, a gente sabe que aquilo é necessário para a gente passarmos. Não ficarmos paralisados, acomodados, inertes. Agirmos em prol de nós mesmos, buscando o nosso progresso. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas. E isso a doutrina espírita nos trouxe. De forma tão consoladora, por isso o Consolador Prometido nos trouxe. Compreendendo esse processo do espírito imortal, essa caminhada que passamos. Ainda não compreendemos o todo. E no próprio Livro dos Espíritos, muitas vezes as respostas são sucintas, porque a gente não teria essa compreensão. Mas o que a gente já compreende, a gente pode aplicar na nossa vida. A gente já pode ir nos transformando. O que não nos impede de sofrer nem de chorar, mas que nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. E estamos buscando essa transformação. E fazer o bom uso dessa oportunidade, o bom aproveitamento para o aprimoramento e evolução do espírito imortal, que é capaz pelo esforço constante. E isso é muito importante. É o esforço que a gente precisa ter, de transformarmos o nosso pensamento, a nossa postura diante das situações, né? Que nos desafiam. Eu gosto de fazer um comparativo que o que a gente busca é justamente a cura do espírito, né? A cura desses sentimentos que a gente traz tão adoecidos e que a gente busca nesse processo evolutivo. E aí o processo da resignação é semelhante ao tratamento que às vezes a gente precisa passar. Né? Um tratamento médico, por exemplo. Nem sempre ele é indolor. Né? Às vezes é um processo de tratamento doloroso, que necessita intervenções, que nos passam por tantas situações, mas que a gente passa por ele sabendo da necessidade dele para alcançarmos a nossa cura. E esse é o nosso objetivo, alcançar a cura desses sentimentos adoecidos que ainda trazemos. E aí sim buscarmos o nosso progresso moral, o nosso progresso verdadeiro, da nossa transformação. Né? Então a gente aceita passar pelo tratamento, porque é o único remédio que a gente tem. A única possibilidade de cura, passando por determinadas situações, que às vezes não são nem um pouco agradáveis, mas que são necessárias. E compreendendo o porquê das necessidades, né, o porquê que eu preciso passar por aquilo, a situação se torna mesmo menos sofrida. Porque aí eu vejo os motivos e a necessidade do sofrimento. Compreendo os motivos e a necessidade de estar com aquelas dificuldades. Se não eu, como eu disse antes, alguém próximo a mim. Eu auxilio da melhor forma, compreendendo o processo e auxiliando, buscando realmente auxiliar da melhor maneira. Né? E passamos, à medida que a gente vai compreendendo esse processo, a sermos gratos por passar por aqui, por passar por aquela situação. Porque realmente, naquela situação em que pese seja de muita dor e muito sofrimento, ainda é a melhor situação que nos é possibilitada. Junto da espiritualidade, atuante, em contato conosco sempre. Que a gente possa passar por essas situações, se pondo também em contato com eles. E aí agradecendo a cada dia que a gente passa, a cada momento de nossa reencarnação que passamos.
nos aproximando verdadeiramente de Deus, nos aproximando verdadeiramente do caminho, da sua lei, que fará com que nós progridamos nesse processo, né? Aproveitando a cada oportunidade que nos é dada, que nos dada todos os dias, e a cada amanhecer nos é dada essa oportunidade de nos posicionarmos de forma diferente à situação que nos são colocadas à frente, desenvolvendo virtudes, para que a gente possa seguir na caminhada. Aquelas virtudes estão faladas no Sermão do Monte, né? Entre delas a primeira, humildade. Que a gente possa adquirir ela, que nos falta muitas vezes quando nos colocamos frente a situações. Por que comigo? Por que logo comigo? Ou então, que bom que é comigo e que eu posso enfrentar. Que bom que é comigo e eu tenho oportunidade de testar meus conhecimentos verdadeiros e a minha transformação. E aí passo, e aí eu busco realmente passar da melhor forma. Às vezes não tem o que se fazer materialmente ou no plano físico. Então enfrentamos a situação da melhor forma. Porque a gente sabe que a gente constrói aqui, mas não é para ficar aqui, nós não vamos ficar na Terra o tempo inteiro. Nós vamos progredir. E é a transformação do espírito que fica. Então que a gente possa transformarmos o espírito, enfrentando essas situações da melhor maneira possível, né? Com entusiasmo, com consciência, com responsabilidade, passando pelos processos e principalmente com resignação. Esses são os motivos de nos tornarmos resignados frente aos desafios que nos são colocados, nessas oportunidades benditas que nos são colocadas na vida, né? De reencarnarmos, de passarmos por aqui, por esse planeta que ainda é de provas e expiações. Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa refletir sobre situações do cotidiano que muitas vezes a gente reclama tanto, né? E que são oportunidades de crescimento. Que a gente tenha um outro olhar perante essas situações. E aí busca, nesse outro olhar, nessa outra postura diante das situações, modificarmos e vermos todo o processo como Deus nos colocou, como oportunidade, né? Na sua bondade e na sua justiça. Que assim seja. Muito obrigado, Daniela, pela tua vinda aqui hoje, enfrentando a chuva. Muito obrigado pela tua disponibilidade e por essa mensagem que tu nos trouxeste hoje, né? Tão consoladora como tu disseste no início. Saber que Deus está sempre ao nosso lado, está dentro de nós. E que, sabendo que a providência divina, se não fosse a providência divina, talvez a gente não estivesse de pé, porque as coisas que a gente precisa trabalhar e resgatar, se não fosse a bondade de Deus, talvez não, com certeza seria difícil de nós aguentarmos a carga que teríamos. Então, é muito consolador saber que Deus está sempre conosco e ainda nos mandou Jesus para estar sempre ao nosso lado. E não importa o que a gente faça, a gente sempre vai ter outra oportunidade de melhorar. Então, tu estava falando, às vezes eu estava lembrando de mim, né? Seguido eu começo, mas por quê? O que eu fiz, né? E aí, opa, peraí, não é assim. Então, que nós possamos sempre nos evangelizarmos, essa repetição de ficar ouvindo, estudando, para que quando a gente dá aquela... Porque vai esbravejar contra Deus? Não, peraí. Se os pais na Terra buscam sempre o melhor para os filhos, imagina Deus, né? Então, não temos que nos preocupar, temos que viver o dia a dia, como tu falaste. Então, foi muito consolador, te agradeço muito. A gente reclama, às vezes, até da chuva, né? Sim, estava chovendo, bem na hora da doutrinária. Resolveu chover. Eu sempre digo, porque a criança, ela traz um aprendizado belíssimo, né? E eu
eu sempre reclamava da chuva, dia de chuva, tem que sair para a rua, dia de chuva. E aí o Pedro, meu filho, uma vez pegou e disse assim, mas mãe, coisa boa, porque aí molha as plantinhas de baixo e as de cima, as árvores, né, ele quis dizer. E aí eu disse, eu me fechei na minha vergonha e aceitei, de fato, eu tenho, hoje em dia, sempre quando eu vou pensar em reclamar, é mudança de hábitos, né, enquanto eu vou pensar em reclamar, eu mudo meu pensamento. Isso aí, então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês aqui na casa, agradecer também os nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, nos mandaram comentários, boa noite. Então, agradecer a todos vocês, agradecer aos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, que possamos levar para os nossos lares essa bela mensagem que a gente recebeu aqui hoje. Então, para encerrarmos o estudo, o trabalho dessa noite, eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Daniela para fazer a oração final. Agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos encerrando essas reflexões, que a gente possa realmente levar, né, a mensagem do Cristo, a certeza e a confiança em Deus, na espiritualidade, que nos cerca todos os dias, em todas as situações, em todas as oportunidades. Agradecer por cada dia que amanhecemos e pelas situações que são colocadas à nossa frente. Agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui, por estarmos dividindo esse espaço com companheiros de caminhada, que muitas vezes também passam por dificuldades. Que possamos rogar a eles também enfrentem as situações da melhor forma. Que esses sentimentos que nos envolvem de amor, solidariedade, fraternidade, alcance ao mundo, alcance aos lares, às famílias, alcancem a todos, junto com a espiritualidade que recolhe essas energias para auxiliar a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que passam pelos desafios do cotidiano. Que todos sejam consolados, acolhidos, acalentados, com muito amor, com muita fé. E como a gente falou antes nas reflexões, que desenvolva a resignação para compreender o processo pelo que estão vivendo. Que a espiritualidade benfeitora chegue aos lares, aos nossos lares, encontre todos os nossos familiares e amigos, que nos auxiliem a retornar aos nossos lares em paz e em segurança. E assim, gratos a essa espiritualidade benfeitora, a Deus e Jesus que não nos abandona nunca, está sempre, sempre conosco e envia seus mensageiros para nos acolher e nos socorrer. Gratos pela oportunidade de aqui estarmos, gratos pela oportunidade de vivermos e gratos a Deus e a Jesus. Que assim seja.